Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós temos falado com vocês a respeito de um tempo que Deus já está trazendo. Um tempo de Deus tem para que nós possamos viver. Um tempo nós temos ouvido muitas coisas de Deus. Dessas muitas coisas de Deus, Ele tem nos levado a um caminho para onde Ele possa achar em nós graça, onde Ele possa achar em nós disposição, onde Ele possa achar em nós verdadeiramente um coração que arde por Ele, um coração que ama Ele, um coração que esteja a fim de caminhar com Ele. Porque Deus quer nos levar para um lugar de bênção. Mas esse lugar de bênção não é simplesmente um lugar onde nós vamos receber muitas coisas materiais. Ele também dá isso. Mas esse lugar que Deus quer nos colocar e nos posicionar é um lugar que nós não apenas vamos ter as bênçãos, mas nós seremos uma bênção. Um lugar onde Ele quer nos levar a entender a profundidade do coração dEle, conhecer os pensamentos dEle, conhecer aquilo que move o seu coração, a intensidade do coração de Deus, porque Ele nos preparou para a glória dEle. Quando o Senhor Jesus Ele se revelou a você, quando o Senhor Jesus Ele se revelou a mim, Ele se revelou com um propósito, e esse propósito era que nós pudéssemos honrar e glorificar a Ele. E quando Ele requer isso de nós, Ele está dizendo para mim, também está dizendo para você, meu querido e querida, que Ele tem muito mais para fazer, tanto na minha vida como na sua vida. E durante um tempo, por agora, já no final desse último tempo, Deus tem nos falado a respeito de algumas coisas que Ele está por realizar aqui nas nossas vidas. E, na realidade, queridos, a gente tem entendido que Deus quer nos colocar para um caminho, né? Deixa eu só acertar aqui, para um caminho de excelência. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra de Deus. Eu quero compartilhar essa palavra que nós estamos crendo, que é a direção para os novos anos que nós vamos viver no Senhor. O novo tempo que nós estaremos vivendo no Senhor. E para esse novo tempo, Deus está arregimentando a mim e a você. Deus está chamando a mim e Deus está chamando você. E Deus vai chamar muitos outros através de mim e através de você. Porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele olha para nós, e olha especificamente para a nossa cidade de Muriaé, ou especificamente para as nossas famílias, ou especificamente para os nossos amigos, tem muita coisa que Ele quer fazer, muita coisa que Ele quer revelar, tem muita coisa que Ele precisa agir nas nossas vidas, mas Ele quer contar comigo e Ele quer contar com você. Quem crê nisso, fala assim: eu creio, pastor. Eu creio nisso, eu tanto creio nisso, querido, porque eu creio que andar com Jesus é melhor do que o ouro, andar com Jesus é melhor do que o diamante, andar com Jesus é melhor do que palácios, andar com Jesus não tem preço. Quando nós caminhamos com Ele, não tem preço, não é verdade? Não tem preço. Quem crê comigo assim, fala assim: eu também creio nisso aí, pastor. Eu também estou crendo nessa verdade aí, pastor. Eu tenho andado com Ele, tenho conhecido a Ele e tenho me apaixonado por Jesus. Meu irmão, não tem ninguém que caminha com Jesus que não se apaixona por Ele. Só não se apaixona por Jesus aquele que não caminha com Ele. Mas aquele que caminha com Ele vai apaixonar, vai ser intenso. Aquele que caminha com Ele vai pegar fogo. Ninguém vai tirar fogo nele não, né? Mas ele vai queimar por Jesus, ele vai ficar apaixonadão por Jesus. Ele não vai querer outra coisa, meu querido, senão andar com Ele. E geralmente esses são chamados daqueles, dos bitolados, né? Que seja então, né? Também a Bíblia fala dos radicais. A Bíblia chama essa galera do caminho que agitava o mundo. Meu Deus, que coisa linda. Aqueles que agitavam o mundo com a veracidade da palavra, do testemunho. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está trazendo a sua igreja para esse tempo, mas não creio que é só a igreja metodista em Vila Valentim.
Eu creio que a Igreja Metodista Valentim faz parte das igrejas que Ele está chamando por todo esse cosmos, por toda essa terra. Então você vai olhar para o seu irmão, esse irmão bonito que está do seu lado. Olha como Deus ele é generoso com você, colocou uma pessoa linda do seu lado. Você olha para essa pessoa bonita e fala assim: você já imaginou o tamanho do privilégio? Que privilégio, pastor, dele usar você para fazer algo grande. Hein, Camila? Você já parou para pensar um negócio desse? Meu Deus. Abre, por favor, a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Eu quero contar algumas histórias para vocês. Algumas histórias que precisam ser contadas para que a gente possa entender a história que o Senhor quer escrever na nossa história. Então, Lucas, capítulo 1, você pode ficar sentado, nós vamos ler vários textos. Quero trazer à lembrança alguns personagens que experimentaram da grandeza de Deus, e nós vamos mergulhar, né? Nós vamos mergulhar nessa palavra, nós vamos mergulhar sobre aquilo que esses irmãos fizeram, para poder receber o que eles receberam. Quem quer receber alguma coisa de Deus aqui, levanta a mão. Quem quer receber pouquinho de Deus, levanta a mão, um pouquinho de Deus. Você quer só um pouquinho de Deus? Só isso, Maurício? Só o Maurício quer um pouquinho. Quem quer muito de Deus? Quem quer receber muita coisa de Deus? Pode levantar a mão, Maurício, pode levantar a mão. Ele também quer muito de Deus, né? Todos acharam, amém? Lucas capítulo 1. Primeiro vamos entender para quem que está sendo direcionado essa carta. Ali no versículo 3 diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Eu quero me reportar a vocês como Teófilos aqui nessa noite, porque Teófilo significa aquele que ama a Deus. E quando nós olhamos a palavra Teófilo, eu falei assim: puxa, olha que coisa grande, Deus quer falar conosco, porque eu amo a Deus, você também ama a Deus, nós amamos a Deus. Então todos nós somos hoje aqui o Teófilo, aqueles que amam a Deus, amém? Então olha para o seu irmão agora e fala assim: muito prazer, meu nome é Teófilo, eu sou aquele que amo a Deus, amém? Então, meu querido, Lucas escreve para ele, e conta uma história para ele, conta a respeito de algumas verdades para aquele homem que ama a Deus. Mas por que essas histórias são contadas para Teófilo? Porque para aqueles que não amam a Deus, não vão receber a história de bom grado, não vão queimar pela história, não vão se alegrar pela história. Aqueles que vão estar com um estado de júbilo são os Teófilos, porque eles amam a Deus. E porque eles amam a Deus, eles gostam de ouvir coisas a respeito de Deus. O coração se agita, ele fica alegre, ele se assenta, os olhos brilham, e ele fica ali, querido, como quem está chupando, uma criança que está comendo chocolate, chupando sorvete, né? Ele come um, quer dois, quer três, né? E assim somos nós, apaixonados por ele. O que nos importa é ele, o bem mais precioso é ele, amém? É assim com você? Glória a Deus. Amém. E começa a história. Começa a história no capítulo 1, versículo 5, dizendo: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, primeira questão, vamos contar a história do Teófilos, e a história, primeira a ser contada para nós, essa história
de Zacarias e Isabel. Então, na história de Zacarias e Isabel, está dizendo assim: ambos eram justos diante de Deus, ambos viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Essa história também pode ser contada assim. Ora, a história de Vitor do Carmo e Isabelle. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos de Deus. E uma dificuldade deles, né? Porque Isabel era estéril. Uma dificuldade do Vitor, uma dificuldade da Isabelle. Ou uma dificuldade minha, ou uma dificuldade sua. O rolo é que ela era estéril e era avançada em dias. Tudo conspirava contra. Tudo conspirava contrário ao nascimento de filhos. Mas olha que coisa interessante. Vamos avançar um texto em Lucas. Esse homem está lá. Esse homem ele é sacerdote. Lá no versículo 8 diz assim: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Isso aqui são 7 dias que ele está trabalhando. 7 dias intensos, que não cessa louvor, que não cessa adoração em Israel. 7 dias onde o serviço ele vai tendo seus turnos. Tem sacerdotes que pegam pela manhã, tem sacerdotes que vão pela tarde, tem sacerdotes que vão pela anoitecendo, tem um povo que está adorando a Deus. 7 dias em adoração. E coube a este homem chamado Zacarias. Lançaram sortes, e nós estamos falando aqui de milhares de sacerdotes, e fazer o que Zacarias fez era algo que possivelmente ia acontecer na vida uma única vez de um sacerdote. E esse homem, ele entrou no templo, ele entrou lá no Santo dos Santos, e quando ele entrou lá no Santo dos Santos, ele foi queimar o incenso. E quando ele vai queimar o incenso, ele vai orar, ele vai suplicar, ele vai clamar, ele vai interceder pelo povo de Israel. Ele tem lá por um ofício. O ofício deste homem é adorar a Deus. O ofício deste homem é buscar a Deus. O ofício deste homem, meu querido e querida, é ser intenso em Deus. Ele deu uma sorte, ele está queimando o incenso, a oração está subindo, mas naquele dia ele não está apenas ali, sozinho, porque a Bíblia diz que lhe apareceu um anjo. E esse anjo veio trazer para ele uma revelação. Fala comigo assim, revelação. Meu Deus, qual era o problema deles? Esterilidade, meu Deus, olha a revelação. Então o anjo chegou para ele no versículo 13 e disse assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Qual oração que é ouvida? Tá, Zacarias, mas qual oração que é ouvida? Se você não orar, ela vai ser ouvida? Então, para a primeira coisa que precisa ter uma oração para ser ouvida, você precisa orar. Então, olha para o seu irmão e fala assim: se você não orar, ele não vai ouvir nada não. Mas se você orar, ele vai ouvir. Então aqui, a palavra do anjo foi, a sua oração foi ouvida. Que legal. Poxa, Deus ouve a minha oração. Que coisa estupenda. Deus se importa comigo. E Deus se inclina os ouvidos para me ouvir. Só isso talvez bastasse. Mas o anjo traz uma outra revelação. E qual é a outra revelação do anjo? Ele diz assim: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus,
Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Fala assim, que coisa tremenda. Meu Deus, não é qualquer filho. Primeira questão que eu quero que você entenda: o tamanho da sua dificuldade é o tamanho do agir e do milagre de Deus. Mas sempre quando Ele nos leva a superar uma dificuldade, Ele usará a mim e a você, Ele usará o recurso para abençoar a muitos. Amém? Então fala assim, não é para ficar só com você. Passados esses dias, no versículo 24, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Correto? Dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para mudar o meu opróbrio perante os homens. Vamos escutar um pouquinho mais da história de João. Vai lá para o versículo 64, o Zacarias ficou mudo, e ele só ia voltar a falar no nascimento de João. No 64 ele fala, imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Você passa mais a folha, no versículo 76, olha o que fala de João. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa é a palavra para João, o João Batista. Esse é o propósito para a vida de João Batista. A primeira cena é a história de Zacarias e Isabel. A segunda história, e daqui a pouquinho a gente vai trazendo mais mistério aqui. A segunda história tinha que passar. A segunda história é a história de Maria. Olha o versículo 26 do capítulo 1. Olha o que diz aí. No sexto mês de quem? A Isabel lá estava grávida. No sexto mês de Isabel, o que aconteceu? O anjo Gabriel veio da parte de Deus, correto? Para uma cidade da Galileia. E aí, chamada Nazaré, há uma virgem desposada com certo homem na casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava Maria. Olha que tremendo. Maria, qual era a condição de Maria? Ela, tudo bem, virgem, mas qual era o momento dela? Ela estava o quê? O que é desposado? Ela estava noiva. Uma noiva, o que ela quer? Uma noiva moderna só sabe entrar no Facebook para postar negócio de casamento. Uma noiva só pensa no dia do altar. Uma noiva, ela está se preparando para casar. E no coração da noiva, ele jubila pelo noivo. E no coração da noiva, o que ela quer? Casar, constituir família e ser feliz. Não é assim? Maria era assim. Maria era uma jovem, estava sendo preparada para o casamento. E um dia na história dessa mulher, algo sobrenatural vai acontecer. Qual que é o sobrenatural aqui que vai acontecer na vida dela? Qual? O anjo aparece e dá uma revelação. Qual foi a revelação que o anjo deu para ela?
Vamos, gente. Ela ia então engravidar do Salvador, Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que essa jovem, que tinha com sonhos, tinha casamento marcado, essa mulher de Deus, e esse homem justo chamado José, homem piedoso, a Bíblia fala que de repente a história dele mudou. De repente eles estavam lá no culto da virada, e lá no culto da virada eles estavam assim: Senhor, que 2015 eu posso casar, Senhor, que 2015 eu posso definitivamente casar com José. Então ela estava lá fazendo e apresentando sonhos, mas de repente o anjo aparece, e quando o anjo aparece, o anjo começa a dar revelação, e o anjo começa a falar com essa mulher, e essa mulher agora vai viver uma revolução na vida dela, vai ser tudo mudado, e essa mulher agora, ela passa a ter um título, ela é mulher favorecida, ela é mulher escolhida, ela é mulher que Deus olhou para ela é mulher que Deus a escolheu para gerar o Salvador, ela é favorecida e ela é bendita entre as mulheres. Então agora a palavra vai dizer sobre ela, a palavra está marcando, a palavra está dizendo quem é ela. Mas se ela, meu querido e querida, tivesse lá, quem sabe, o José da vida, o José Júnior, talvez nós não saberíamos a história dela. Talvez a Maria seria apenas a mãe do José Júnior. Mas porque ela gerou o Salvador, nós ouvimos falar sobre ela. E a Bíblia fala sobre ela como mulher favorecida. Uma outra história, também tremenda, a história de Simeão. Aonde que está o Simeão? Ora, o Simeão, você pega a sua Bíblia aí, lá no capítulo 2 de Lucas, no versículo 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. Ele é um homem bom, esse homem vivia em oração, ele vivia na expectativa da chegada do auxílio divino a Israel. Olha para o seu irmão e fala assim: tinha uma expectativa no coração de Simeão. Aonde que esse homem está? Ele está onde? Está na casa dele? Ele está onde? Está no templo. O que está fazendo no templo? Ele está na porta do templo, vendo quem está passando para lá e para cá. O que ele está fazendo? Está orando. Quando ele está no lugar certo, ele está fazendo o que é para fazer, o que acontece com esse homem? Olha o texto, 26. Quanto? 26. O que foi, Vitor? Versículo 26. O que aconteceu com ele? Ele teve uma revelação. Qual a revelação que ele teve? O Espírito revelou a ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele vai para o templo, e quando os pais trazem um menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora o Senhor pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Quer ver uma outra mulher que estava lá no templo? No versículo 36. E essas são as histórias que estão sendo contadas. A história de Ana. Essa Ana, ela é profetisa. Mas a Bíblia diz mais: Ana é uma mulher idosa. E Ana, ela é uma viúva já há 84 anos que ela está viúva. E essa mulher, provavelmente essa mulher tinha 103 anos. E essa mulher, ela fez uma opção de vida. Qual era a opção de vida? Essa mulher vivia noite e dia, orando, buscando a Deus, se consagrando em jejum e oração. E essa mulher está lá no templo. O que ela está fazendo no templo, Érica?
Está orando, está buscando essa mulher é intensa, essa senhora de 103 anos, essa senhorinha, ela é intensa, essa senhorinha do ciclo de oração, essa senhorinha, meu querido e querida, ela vai lá, você quer achar a Ana, vai para o templo, e lá no templo está a Ana, está orando, está buscando, está jejuando, está clamando, e ela faz isso há mais de 84 anos. E essa mulher, ela é intensa em Deus, essa mulher, ela queima por Deus, essa mulher é apaixonada por Deus, ela não casou de novo, ela diz o seguinte: meu Deus é o meu tudo, é o meu amado, é o meu Senhor, eu vou viver para Ele. Sabe o que me surpreende na história de Ana? Porque Deus vai presentear Ana. Ana está ali, e olha lá, que diz dela: Ana, uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava, noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Sabe o que me apaixona aqui com Ana? Sabe, Marcos? É que Deus está mostrando para Ana o filho dele. É que Deus está propiciando a Ana ver o filho do Deus Todo-Poderoso. Ela tem 103 anos. E Deus não recolhe Ana antes de que ela veja também o Salvador. Você imagina a intensidade que rola, o relacionamento que está rolando. De repente ela buscando Jeová, e Deus se revelando, e Deus no secreto falando com ela, fala assim: Ana, eu tenho uma coisa para te revelar. E Ana fala assim: o que é, Senhor? Eu tenho algo muito especial para falar com você. Eu quero mostrar para você a redenção de Israel e dos povos. Eu quero mostrar para você o novo tempo, Ana. E talvez Ana não está nem entendendo o que ele está falando na hora. Fala: isso é mesmo, Senhor? Quem vai ser? O que vai ser? E Deus fala assim: olha para o meu filho, olha para o Salvador, olha para a luz, olha para aquele a quem eu dou para salvar os pecadores. Você consegue imaginar a intensidade que rola de um relacionamento que faz com que Deus se alegre em mostrar para Ana o seu filho? O que essas pessoas têm em comum na história? Eles vivem vida comum, não vivem? Sim ou não? Todos eles estão vivendo vida comum. O que eles têm agora em comum? Os 4. Eles têm vida de quê? Oração, jejum diário. Eles são adoradores. Eles são irrepreensíveis. Mas você sabe uma coisa que eles têm? Eles amam a Deus. Todos eles amam. E todos eles têm uma expectativa em Deus. A expectativa desses homens e dessas mulheres não estão nas coisas. A expectativa desses homens e dessas mulheres estão repousadas em Deus. E eles são discernidores de tempos. Por quê? Porque eles estão entendendo que está chegando o tempo. Eles estão entendendo que Deus está para fazer algo grande. O que me deixa assim, queridos, assim, animado para esse ano de 2015, é porque Deus falou assim com a gente, fala assim: filhos, vocês têm que me buscar. Por isso o mergulho. Porque o mergulho, meu irmão, o que é o mergulho? O que é o mergulho? Você vai ter que saltar. O que é a fé? É você saltar, filho. É você confiar. A fé é você saber que aquele falou, aquele que disse, aquele que falou algo a seu respeito, aquele que profetizou, aquele que fez promessa, ele é fiel para cumprir. Meu irmão, olha só, lá no versículo 37 do capítulo 1 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aí olha a mulher de fé, olha o que Maria vai falar. Então disse Maria: aqui está a tua serva,
que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa mulher mergulhou. Por que ela mergulhou, filho? Porque, meu querido e querida, essa mulher, como diz lá no norte do país, ela embuchou, ficou embuchada. Essa mulher ficou de barriga. Essa mulher ficou grávida sem ter casado. Essa mulher mergulhou de tal forma que ela entregou a reputação dela e falou assim: Deus, se faça a tua vontade, eu não estou nem aí que eles vão dizer, eu não estou nem aí se eles vão me colocar para fora da casa dos meus pais, eu não estou nem aí, mas cumpra, se achou os graças em mim, então cumpra o teu propósito. Essa mulher mergulhou, meu irmão, sem medo de ser feliz. Isso é intensidade. Porque se você não mergulhar, se você não for intenso, meu irmão, você não vai ter revelação. E Deus não vai fazer muita coisa na sua vida e nem muita coisa a partir da sua vida. Porque para ser usado por Deus, tem que ser corajoso. Para ser usado por Deus, tem que confiar nele. Para ser usado por Deus, você tem que largar mão da autoconfiança em você mesmo. Quer ver uma coisa de autoconfiança? Eu estou orando para que Deus possa fazer um negócio. Aí você ora, mas você está pensando assim: mas se Deus não fizer, eu tenho reserva no banco. Se Deus não fizer, eu tenho uma reserva colar. Se Deus não fizer, eu conheço o cirurgião, o mais craque de Muriaé. Que tipo de confiança é essa que nós estamos tendo em Deus? Assim, a gente até coloca na mão dele, mas se ele não der conta, eu recorro para outro. Isso é mergulhar? O que é mergulhar então? Para você, porque Zacarias e Isabel, meu irmão, eles têm uma história de dificuldade. O cara é homem de Deus, o cara é sacerdote, a mulher é fiel a Deus, ela é íntegra a Deus, eles são irrepreensíveis a Deus. E de repente eles olham para o lado e estão vendo lá aquele que não é íntegro, aquele que não ama a Deus, e está cheio de filho. Ele olha para o lado e está falando assim: Deus, olha lá, Senhor, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o quanto eu te amo, mas Senhor, olha quantos que ao meu redor não amam o Senhor e estão tendo filhos. Senhor, me dá um filho. Talvez essa mulher orou durante um bom tempo, quando ela ainda podia ter filhos, mas olha, muita gente deixa de orar quando ela já não tem mais condição de ter filho. Mas você sabe o que eu aprendo aqui? Esse Zacarias entrou lá. E esse Zacarias já ouviu falar de história de Ana. Esse Zacarias já ouviu a história bíblica de muitas mulheres que não podiam ter filhos e tiveram, já na avançada idade. E o Zacarias, quando ele entrou lá, porque ele está na presença dele, ele é adorador, ele está buscando a ele conhece Deus, então ele clamou a Deus. E quando ele clamou a Deus, eu creio que naquele momento que ele está lá, ele falou assim: Deus, só abençoa aí, abençoa a nação de Israel, abençoa este povo, mas Deus, eu clamo ao Senhor, dá-me o filho, Senhor, dá-me o filho, Senhor, dá-me o filho, Senhor, Deus, dá-me o filho. E Deus ouviu. Então esse cara também mergulhou, porque ele orou além das possibilidades humanas, e ele creu até o último momento. Isso é mergulho de fé, irmão. Isso é intensidade com ele. Outro que mergulhou, Zacarias está mergulhando, Isabel está mergulhando, tem disposição neles, coisa maravilhosa. E o que falar de Simeão? Simeão está lá, meu irmão, está lá no templo, Simeão está orando e está buscando, Simeão está lá se agradando do Senhor. Simeão, ele vai lá, ele faz aquelas adorações, quem sabe talvez extravagante. E você vai encontrar o Simeão, e o Simeão talvez está lá com o cara no chão, orando, buscando a Deus. O Simeão está lá, só suspirando por ele, só clamando a ele, amando a ele. Porque quando nós amamos alguém, querido, a gente quer ficar perto da pessoa que nós amamos. Quando nós amamos alguém, nós queremos ficar pertinho dele. E o Simeão está pertinho dele todos os dias. Simeão é intenso todos os dias, cara. Simeão ama o Senhor todos os dias, Simeão é intenso todos os dias, ele mergulha. E naquele dia,
Naquele dia, daquele grande mergulho de Simeão, Deus falou com ele assim, aí são as recompensas de Jeová. Deus falou com Simeão assim, filho, eu não vou te recolher enquanto você não vê o meu Cristo. Eu vou te dar a honra, eu quero dividir com você a honra, eu quero dividir com você, Simeão, a minha alegria. Porque Simeão, eu tenho pensado nesse tempo há muitos séculos. Simeão, você não sabe, Simeão, que desde quando Adão e Eva pecou, lá, se você pegar a palavra do Senhor e olhar em Gênesis 3,15, lá já tinha resposta, lá já tinha salvação. Então, olha Simeão, deixa eu te dizer, esse plano que eu estou revelando, ele já está oculto no meu coração durante séculos e séculos. Os meus profetas falavam desses dias. Eu usei os profetas para anunciar esses dias. É por isso que você está nessa expectativa, porque você deu ouvidos ao que os meus profetas falaram. Você não matou os profetas, você não ignorou a voz dos profetas. Por isso teu coração está ardendo por mim. E sou eu que estou fazendo você entender que esses são os dias benditos. Por isso, Simeão, se prepara, porque eu vou mostrar para você o meu filhão. Eu vou mostrar para você o meu lindão. Eu vou mostrar para você aquele que eu amo de paixão, mas aquele que também é a prova, o testemunho vivo, que eu amo vocês de paixão. Simeão está olhando para o Salvador. Ele não apenas olha, mas ele apresenta Jesus. Que especial. E a Ana está lá. Nesse rolo todo tem uma mulher chamada Ana, a profetisa, a que fala no nome do Senhor, a que diz assim, assim diz o Senhor. A mulher que Deus está trazendo revelação pós-revelação, e ela recebe a revelação das revelações. O que essas 4 pessoas foram? Adoradores, mas eles foram intensos. Eles foram intensos no caminhar com o Senhor. E o que aconteceu com essas pessoas aqui, Sonofre? Tiveram o quê? Resposta, revelação e conhecimento, talvez de coisas que eles nem estavam buscando, mas Deus abriu o coração para eles. Eu não sei quanto a você, porque eu creio que todo mundo que está aqui é teófilo, todo mundo aqui ama Deus. E não tem coisa melhor para quem ama a Deus do que não ouvir ouvir a voz de Deus. Não tem nada melhor para aqueles que amam a Deus por poder ser usados por Deus. E aí, olha que interessante. Olha a história como ela é escrita. Zacarias e Isabel, elas queriam um filho. Mas até então, eles não sabiam que Deus desejava ter um profeta. José e Maria queriam casar e ter família, mas eles ainda não sabiam que Deus desejava enviar seu filho para a salvação dos pecadores. Simeão esperava pelo tempo da consolação de Israel, estava orando por justiça. Deus quis mostrar-lhe Jesus antes de sua morte. Ana desejava ardentemente o Senhor, queimava por Deus. Deus quis que ela soubesse a respeito do seu filho. O que é comum na história dos 4? Que eles têm sonhos comuns, que eles buscam coisas comuns. Por exemplo, como costumeiramente fazemos, daqui a pouquinho à meia-noite, e nós vamos fazer o quê? Apresentar os nossos sonhos para Deus. Aí nos sonhos que nós vamos apresentar para Deus, eu imagino, mas deve ter vários sonhos. Pode ter vários sonhos de conquistas materiais, podem existir vários sonhos profissionais, podem existir vários sonhos para a família, podem existir vários sonhos que nós sonhamos. Agora preste atenção, e olhe para o seu irmão e fala assim, isso tudo é sonho comum. Todo mundo sonha com isso. Ou vocês acham que não? Todo mundo sonha com isso?
Você concorda comigo que todo mundo sonha de melhorar de vida? Sim? Ó, deve estar um monte de gente lá em Copacabana, jogando lá milho, lentilha, rosa, né? Tem gente com roupa branca, tem gente com roupa amarela, tem gente com roupa vermelha, tem gente que acredita que esses troços atraem alguma coisa, está cheio de urucubaca por aí. Tem gente dando 3 pulinhos para frente, para trás não pode, né? Só para frente. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque isso é comum. Aí deixa eu te dizer uma coisa, e guarda essa palavra no seu coração. Deus quer nos tirar do comum para o sobrenatural. Cara, você ter mais uma casa é comum. Cara, você expandir os seus negócios é comum. Meu irmão, você ter filho pode ser comum e pode ser milagre, né? Mas você ter coisas, isso é comum, porque todo mundo está pedindo esses troços. Eu quero casar, é comum. O que não é comum é você ficar solteiro e feliz, porque está solteira, né? A não ser a Érica que está feliz, está solteira, né? Eu estou querendo casar, a Érica fala assim, estou bem. Aí eu falei assim, cara, ela é igualzinha essa velhinha de 103 anos, né? Está lá queimando por Jesus, deixa eu quieto com Jesus. Isso não é comum, né? Conheci o Senhor agora, né? Não vou dizer quem, mas conheci o Senhor, não mora em Muriaé, mas conheci o Senhor de 84 anos. E está namorando 2 de 50. Aí eu falei com a Érica, aí você bobeou, e ele já pegou 2. Mas, cara, deixa eu dizer uma coisa. Fazer faculdade é comum. Ser médico é ser comum. É uma profissão comum. Ser engenheiro é uma profissão comum. Eu não estou falando para você não ser essas coisas. E não estou dizendo contrário a essas coisas. Eu sou um incentivador para que você estude. Mas o que é sobrenatural na história? Sabe o que é sobrenatural na história, Eliel? Fazer hambúrguer é comum. Não é muito comum? O que não é comum? O dia que você estiver lá na tua chapa, fazendo um hamburgão para o pastorzão, caprichando nele, e de repente o anjo aparecer lá, e falar assim, eis que eu te escolhi, varão, para ser pescador de homem. Sai da chapa, que eu vou te levar agora para a estrada. Aí, meu irmão, isso é sobrenatural. Aí, sabe o que vai acontecer? Você está na estrada e vai estar fazendo hambúrguer, ô glória, está fazendo as tendinhas, mas está vivendo o sobrenatural. Porque aqui é o sobrenatural. Elas tiveram um filho, tá bom, não é comum. A mulher está velhinha, né? Não tinha mais condição. O milagre começou daí. Mas o maior milagre, meu irmão, é que Deus usou aquele filho para ser o tal do João Batista, irmão. Sabe por quê? Isso é surreal, porque eles liam a palavra, Isaías falava, aquele que vem preparar o caminho, eles conheciam a palavra, porque eles eram homens de Deus, e jamais, eu creio, que jamais eles pensaram que ia ser da família deles, o que iriam sair, aquele que abria e preparar o caminho, meu pai. Mas ele escolheu o João Batista da família, você já pensou isso? Deus escolheu o Dudu para poder pregar para as nações, meu. Você já passou nisso? Seu filhote que está aí, o Melquisedeque, o Senhor é meu Deus, meu rei. De repente Melquisedeque sai. De repente o Eliel está pensando assim, esse vai ser chapeiro igual o pai. E aí Deus fala assim, não, esse é o meu Melquisedeque. Esse eu tenho planos para ele que jamais passou no seu coração que eu tenho para ele. Meu Deus, isso não é comum, isso é sobrenatural. Você está entendendo o que eu estou querendo falar com você? Vocês estão entendendo? Então, está entendendo, Alexandre? Está Dedé entendendo? O que é comum? Você entrar e sair do templo, você orar. E às vezes entramos e saímos, é bom entrar e sair, mas o que não é muito comum, o anjo aparecer e começar a revelar algumas coisas para você. Sabe aquele dia, Onésimo, que a gente está levando a nossa religiosidade comum da vida, e de repente Deus fala assim, eu te escolhi para ser um pescador de homens, já não te quero mais sentado, agora eu vou te levar para as nações. E Deus muda tudo, Onésimo. Oh, meu pai!
Você está no seu ofício comum e Deus olha para você e fala assim: não, filho, tem um outro propósito para você. A Ana da vida, queimando. Aquele dia está aqui, você entra aqui. Eu acho que você Ana. Existem as Anas de hoje. Eu imagino que as Anas são aquelas que você vai abrir de madrugada e você encontra ela aqui. Aí você vai, você está querendo dormir, você vai. De manhã você vem, está ela lá orando. Aí você fala: você não come não? Ela fala assim: eu tenho outra comida que não é a comida da terra, comida do céu, fazer a vontade do Pai. Aí você toma na cabeça e fala assim: amém, glória a Deus, né? E ela está lá, está sendo achada ali no santuário, orando, buscando, queimando por Ele. A gente passa pela Ana e a gente fala assim: ó, isso aí, ó, endoidou, louquinho de pedra. Ó, a Ana é biruta. Mas é essa biruta que Deus está usando para curar os enfermos, para dar vida a quem está morto, para ressuscitar os defuntos da vida, para fazer o cego enxergar, para fazer o surdo ouvir. São essas Anas que Deus começa a usar para enlouquecer os sábios. São as Anas da vida que Deus começa a colocar elas para fazer um projeto, porque são as Anas que se importam com o coração de Deus e que quer se alinhar para viver o propósito de Deus. Sabe por que eu estou falando isso com você? Porque eu creio que Deus quer que aqui, em Vila Valentim, seja achado Zacarias. Deus quer encontrar aqui Isabel. Deus quer encontrar Marias aqui. Deus quer encontrar as Anas e os Simeões neste lugar. Quem são estes? Os intensos, os que mergulham, os que não têm medo, aqueles que ouvem a voz e vai, e fazem o sobrenatural. O que você quer para 2015? O que você quer que aconteça em 2015? Você quer viver o comum? Ou você quer viver sobrenatural? Se você quiser o comum, você vai viver o comum. Deus abençoa. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar um casamento. Deus vai te dar dinheiro. Deus vai te dar saúde. Deus vai te dar uma faculdade. Deus vai te dar essas coisas. Isso é o comum. Tá? Mas não é um problema de querer ter essas coisas também, não. Ah, pastor, só o comum me basta. Então você vai ter só o que te basta, que é o comum. Eu quero sobrenatural. Então você tem que passar a pagar preço para ter sobrenatural. Você vai ter que fazer coisas que não são comuns. O que não é comum? Ser intenso. O que não é comum? Encontrar você nesse tempo orando. Então você vai ter que ser encontrado aqui orando. O que não é comum? Você pregar, porque você é tímido. Então você vai ter que começar a pregar. O que não é comum? É eu ofertar. Nunca ofertou, então você precisa ofertar. O que não é comum? Ah, sei lá, você entendeu o que estou querendo dizer? Você vai ter que começar a trabalhar em você, vencendo os seus medos e os seus limites. O que você vai ter que fazer? Mergulhar. E cada vez que você mergulhar, Deus vai te dar uma revelação. E essa revelação, para os teófilos, é pão e alimento, é o que nos sustenta, é o que nos mantém em pé, é o que nos revigora, é o que nos faz constantemente sermos felizes, porque constantemente Ele tem me alimentado. Amém? Glória a Deus. Quem quiser fazer algo que não é comum, quem quiser dar uma mergulhadinha agora, começar 2015 mergulhando, são 10 para meia-noite. Nós vamos ter aqui 20 minutos de oração. O que eu vou fazer, pastor? Orar, filho. Como assim? Orar. Simples. As coisas grandes começam dos passos simples. As coisas grandiosas começam dos pequenos começos gloriosos.
Você jamais vai orar 2 horas, 3 horas ininterrupta se você não iniciou orando seus 10 minutos. Você jamais vai ter uma revelação se você não iniciou o seu tempo de busca. Eu tenho conhecido pessoas que estão vencendo dificuldades porque estão orando, porque colocaram a boca no pó, estão orando. Situações que não eram irreversíveis começaram a mudar porque o povo começou a orar. Situações de famílias que começaram a mudar porque nós começamos a orar. Porque nós deixamos de praquejar, de murmurar, mas porque nós começamos a orar. Porque nós começamos a colocar os nossos pés no chão. Porque nós começamos a olhar para o autor e consumador da fé. Que nós começamos a olhar para aquele de onde vem o socorro. E nós estamos mergulhando nele. Eu tenho conhecido milhares e milhares de gente que tem história de milagres para contar. Mas você vai procurar saber a história deles. São histórias de intensidade buscando a Deus. A gente olha para o resultado final e quer igualzinho para a gente. Mas a gente não quer pagar o preço que aqueles homens pagaram. O que o Senhor está falando com você nessa noite é: pague o preço, busque, seja intenso, mergulhe, e vocês vão surpreender. Vocês terão revelação de Deus. Amém? Do jeito que você quiser, escolhe uma música aí. Vamos botar uma musiquinha de fundo. Se você quiser ajoelhar, do jeito que você quiser. Se você quiser vir para o altar, tá bom? Se quiser ficar em pé, se quiser sair correndo aqui, o que você quiser fazer. Amém? É agora. Vença aí o seu sono. Você está acostumado a dormir tão tarde. Nós vamos ouvir uma música. E você vai mergulhar. Olha para o seu irmão e fala assim: vamos mergulhar. Se você está até com dificuldade de orar, se você quiser chamar um irmão para orar com você, chama ele. Vamos virar o ano em oração. Vamos virar o ano falando com ele. Vamos virar esse ano. Quantos fogos vão ser estourados? Nós vamos buscar a ele. Nós só vamos mergulhar nele. Só isso. Só isso que ele quer. Só isso. É só isso que ele quer. Que você mergulhe. É só isso que ele está te pedindo. Só mergulha, filho. Só mergulhe. Quer uma experiência com ele? Mergulhe. Quer salvação para os teus filhos? Mergulhe. Quer salvação para o seu cônjuge? Mergulhe. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei.
vi viver. E onde estiver, clamar pela glória de Deus. Once you have entered the Holy of Holies, you cannot dwell in another place.
Santo, leva-nos ao lugar de tua glória. Santo, é aí que queremos habitar. É aí que queremos habitar. Em nenhum outro lugar, Senhor. Esse é o nosso lugar, Senhor. Em nenhum outro lugar, Senhor. Esse é o nosso lugar, Senhor. Esse é o nosso lugar, Senhor. Nada menos do que tua glória. Nada menos do que tua glória. Onde somos transformados, mudados à tua imagem, Deus. Nada menos que a tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Once you have entered the Holy of Holies, you cannot dwell in another place. Wherever you are, you cry for the glory, the light of His Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos dar as nossas mãos. Vamos nos juntar as nossas alas. Pode deixar bem suave a música ali aqui. Vamos juntar as alas. Já estamos em 2015. O tempo da ousadia. Esse é o tempo. Esse é o tempo de Deus para nós. Esse é o tempo da ousadia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria apenas fazer menção ao texto
em que o Senhor fala para Maria. E sobre essa palavra nós vamos estar orando, levantando um clamor a Deus, agradecendo a Ele, intercedendo uns pelos outros. Ore pelo seu irmão, em nome de Jesus. Porque para Deus, fala comigo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mais uma vez, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém. Erga sua voz. Vamos levantar um clamor. Ore agora pelo seu irmão. Ore pela manifestação da graça. Ore por Moriaé. Ore para um tempo novo do Espírito. Ore para um tempo de revelação. Ore para que nós comecemos a ter experiências com Ele. Ore, ore, só ore, só ore, só ore, só ore, só clame, só clame, só clame. Coloca a vida dos teus familiares. Coloca a vida dos seus familiares, porque Deus também se importa com eles. Você está queimando incenso como Zacarias queimou. Você está no Santo dos Santos como Zacarias esteve. E mesmo orando, intercedendo pela nação, ele também apresentou a ele as suas causas, aquilo que lhe era impossível fazer e resolver. Queime teu incenso. Queime teu incenso. Apresente a Ele. Apresente a Ele. Clame pela tua família. Clame pela salvação. Oh meu Deus. Oh Senhor. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus de revelação. Tu és o Deus que quer abençoar o teu povo. E Tu és o Deus que tem buscado alguém que se coloca na brecha. Alguém, ó Deus, ó Pai, aleluia, que te adore. Alguém que queime pelo Senhor. Os teus olhos têm passado pela terra. Os teus olhos têm buscado aqueles que estão queimando, aqueles que estão se apaixonando, aqueles que estão mergulhando. Nós queremos nesse ano mergulhar, Senhor. Nós queremos nesse ano ser intensos pelo Senhor. Nós queremos pegar fogo pelo Senhor, queimar por santidade, queimar por salvação, queimar pelo Senhor. Ah, Senhor, move paixão nos nossos corações, move experiências com santidade, move experiências com o Senhor, move, Senhor Deus, um tempo de sobrenatural sobre as nossas vidas. Traga os tempos, Pai, dos sinais e das maravilhas. Que esse seja o tempo dos milagres. Que esse possa ser o tempo, Senhor Deus, dos sinais e das maravilhas. Mas que esse seja um tempo desse povo conhecer o teu coração, conhecer os teus sonhos, conhecer os teus chamados, os teus propósitos. Que seja o tempo dos profetas, das profetisas. Que seja o tempo dos sacerdotes. Que seja o tempo dos evangelistas. Que seja o tempo, Deus, ó Pai, daqueles que queimam. E porque queimam, passa a se importar com os pecadores. E porque se importa com os pecadores, ó Deus, ó Pai, os sinais os acompanham e as maravilhas acontecem. Nós levantamos um clamor por Moriaé, Senhor. As notícias que nos vêm aos ouvidos são notícias de violência. São notícias, ó Deus, ó Pai, de adultérios. São notícias, Senhor Deus, de promiscuidades. São notícias, Senhor Deus, de morte. Temos conhecido, Senhor Deus, muitas famílias, muitas pessoas, Senhor Deus, que têm vivido uma vida miserável. Nós queremos clamar agora por estas almas. Nós queremos clamar, ó Deus, para que seja um tempo de salvação para os perdidos de Moriaé.
Que seja um tempo, Senhor Deus, dos viciados deixarem de ser, um tempo das prostitutas deixarem de ser, um tempo do adúltero deixar de ser, um tempo, meu Deus, meu Pai, daqueles, ó Deus, ó Pai, que professam, Senhor Deus, fé, Deus, ó Pai, em outros que não são, Senhor, de deixarem de ser. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos colocar com influência, que o Senhor possa colocar este povo, Senhor Deus, com o coração queimando e ardendo, nas casas, nas ruas, nos bairros, no centro, em todo o canto dessa cidade, possa haver alguém que queime pelo Senhor, possa haver luz e sal, possam ser aqueles, ó Deus, ó Pai, que vão, conforme João Batista fez, anunciar o tempo do arrependimento, de preparar caminho para receber o Filho, a salvação que o Filho dá, a restauração que o Filho dá. Nós clamamos, ó Deus, ó Pai, pelas mulheres samaritanas, pelas Anas. Nós clamamos, Senhor Deus, pelos valentes de Davi, pessoas desacreditadas por nós, mas pessoas que o Senhor nunca desistiu delas. Derrama sobre nós uma unção, Senhor. Derrama sobre nós uma unção. Derrama sobre nós uma unção nova e fresca de ousadia. Uma unção de ousadia, que aonde nós colocarmos as nossas mãos, a prosperidade, os pés, a bênção. Que, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que as orações levantadas ao Senhor sejam orações respondidas. Para que, Senhor, em nome de Jesus, seja tempo de conserto, tempo de paz, tempo de reconciliação. Pai, em nome de Jesus, como primeiro ato nosso em 2015, nós nos consagramos, nos apresentamos, nos damos ao Senhor, nos entregamos ao Senhor, na expectativa do Teu mover e do Teu agir sobre nós, sobre essa cidade, sobre a nossa família. Nós, ó Pai, te agradecemos por esta igreja, por estes meus irmãos. Eu já quero te agradecer por aqueles que eu ainda não conheço, mas vou conhecer esse ano. Aqueles que o Senhor vai acrescentar, Senhor Deus. Aqueles, Senhor Deus, ó Pai, que virão aqui e falarão e contarão das maravilhas do Senhor. Já te louvamos por esses, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você levanta a mão do seu irmão bem alto, sim. Nós vamos receber a bênção. E após receber a bênção, querido, você está livre para dar um beijo gostoso na testa do irmão, um abraço. Desejar um feliz 2015 com Jesus. E logo após nós recebermos a bênção, nós vamos ter um momento onde nós vamos participar de uma ceia. Vai ser, qual o nome do salão lá? Me fugiu o nome. WJ? TJ, Salão TJ, ali ao lado da autoescola do Nevail. Então, nós estaremos todos lá, né? Nos confraternizando em 2015. Mão bem alto, aleluia. Vocês são aqueles que Deus tem separado, que Deus tem escolhido para um grande mover sobre Moriaé. Você é um privilegiado, porque Deus tem escolhido você. Deixa queimar essa verdade sobre o teu coração. Meu Senhor, muito obrigado, porque podemos entrar e sair de um ano em tua presença. Muito obrigado, porque este ano nós cremos que há muita revelação para ser dada, há muito conhecimento que nós vamos ter, há muita unção que vai ser derramada. Senhor Deus, ó Pai, vai haver muito sobrenatural. Eu creio, Senhor. E nós já queremos te louvar e te agradecer por isso. E que o Senhor despeça esta igreja que não é minha, mas é tua. Essa igreja de homens lindos e maravilhosos, porque tem um sangue do Cordeiro sobre eles. Essa igreja, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor chamou a santidade, a ser irrepreensível. A essa igreja que o Senhor a escolheu antes da fundação do mundo. A essa igreja, porque o Senhor é apaixonado, o Senhor quer se revelar e tem se revelado. Que sobre esta igreja, o Senhor derrame mais da graça, do amor e do poder que advém do Pai, que advém do Filho e que procede do Espírito. E isso seja sobre a tua vida, e isso seja hoje, e isso seja em todo sempre. Amém, amém
e amém. Aquele que crê, dá um glória. Aleluia. Dê um abraço forte no irmão. Dê um beijo na testa do irmão. Um feliz 2015 a todos vocês. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele e por ele são todas as coisas. E Deus os abençoe. Em nome de Jesus.